Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. E aí, gente, como vocês estão? Eu espero que bem, né? Faz um tempo que eu não posto, vocês acharam que eu tinha desistido, só que não, tá? Eu não desisti, eu só não tava tão inspirada, assim, pra gravar vídeo, pra postar, porque eu tava sem ideia e também porque, apesar, tá, de eu estar de férias, eu estou envolvida com outras coisas e também não tive muito tempo. Mas eu não desisti, tá bom? Eu vou continuar postando. Porém, esses dias, assim, eu tava pensando muito sobre um assunto, né? E sempre quando eu penso muito, assim, em um assunto, né? Eu penso, meu Deus, eu preciso colocar isso pra fora de alguma forma. E eu lembro de ter escrito um texto sobre isso, mas eu pensei, bom, eu já escrevi, né? Já coloquei pra fora o que eu estava pensando, mas por que não gravar um vídeo sobre, né? Então, estou aqui pra falar sobre esse assunto, que é sobre improváveis. Porque assim, gente, eu não sei vocês, tá? Mas eu às vezes ficava me perguntando, né? Por que Deus, ele escolhe pessoas, né, que aos olhos humanos parecem não ser as mais capacitadas? Porque assim, a gente vive num mundo que valoriza muito currículo, aparência, influência, reconhecimento. E muitas vezes a gente pensa que para ser usado por Deus, a gente precisa estar completamente preparado, né? A gente não pode ter falha, a gente não pode ter erros, a gente não pode sentir medo. Só que quando a gente abre a Bíblia, a gente encontra uma realidade completamente diferente. Então, assim, Deus, ele tem esse hábito de escolher pessoas improváveis. E dentre tantos personagens bíblicos, né, que a gente pode citar, acho que o primeiro que vem à cabeça, assim, da maioria seria Davi, né? A história de Davi é muito bonita, então Deus, ele pede, né, para que o profeta Samuel vá ungir o novo rei de Israel. Só que ninguém imaginava, né, que seria o filho mais novo de Jessé. Davi, ele tinha alguns irmãos que aparentemente pareciam reis, né? Tinham um jeito de reis. E quando Samuel chegou na casa, Davi não estava, Davi estava cuidando das suas ovelhas. A família, né, nem esperou Davi chegar, porque, bom, quem ia imaginar, né, que Davi, o menor da casa, seria o escolhido por Deus. E ele nem em casa estava e seus pais começaram a apresentar, né, os seus filhos. E ia passando um, ia passando outro, o Senhor ia falando que não era, né? O próprio profeta Samuel olhava, né, para os irmãos de Davi e, bom, o Senhor é esse, o Senhor é esse. Mas Deus, ele fez uma declaração, né, falando que o homem, ele vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração, né? Ou seja, o Senhor, ele vê as intenções, né? Ele não é como os homens, ele não segue a lógica humana. E isso, gente, é maravilhoso. Aquilo, né, que parecia insignificante, né, aos homens, era exatamente o que Deus havia escolhido. Bom, e outro exemplo, né, é o exemplo de Moisés, que também é outra história muito interessante. Quando o próprio Deus chamou ele para libertar o povo de Israel, a sua primeira reação foi apresentar várias desculpas, né? Ele dizia que não sabia falar e que outra pessoa seria mais adequada para estar no seu lugar. Só que mesmo assim, gente, Deus, ele respondeu que estaria com ele e colocaria as palavras na sua boca, né? Então, isso ensina pra gente que Deus, ele não chama, né, as pessoas capacitadas, mas ele capacita a quem ele chama. Outro personagem, né,
Pedro, tá, gente? Pedro era um pescador simples, ele era impulsivo, ele falhou diversas vezes, né? Ele chegou a negar Jesus. Só que ainda assim ele foi restaurado e ele foi, gente, usado poderosamente para pregar, né? Anunciar o evangelho. E tem muitos outros personagens, né, bíblicos que foram improváveis, né? Só que o que esses personagens eles têm em comum, gente, é que eles tinham limitações, eles tinham medos, eles cometeram erros, mas eles confiaram em Deus, né? Então, talvez hoje você, assim como eu, se sinta improvável. Talvez você ache que não sabe falar e que não tem talento suficiente, ou que existem pessoas melhores que você. E, bom, às vezes existem essas pessoas que são melhores que nós, né? Em falar, melhores em fazer, em agir. Talvez você olhe para sua história, né? E pense que Deus ele jamais poderia usar alguém como você. Só que como nós vemos, e eu já falei, né? A Bíblia ela mostra exatamente o contrário e a lógica humana não é a mesma lógica de Deus. Deus ele vê corações e intenções, né? Como eu já havia dito. Então Deus ele escolhe pessoas comuns, né? Para realizar coisas extraordinárias, porque assim, gente, a glória vai ser completamente dele. Uma coisa que eu oro bastante, né? E que eu peço, né? Eu falo assim, Senhor, que um dia, quando alguém olhar pra mim, né? Pense assim, como ela chegou ali? Como que ela conseguiu? Só pode ter sido Deus, né? Porque isso, gente, pra mim não seria uma ofensa, seria uma vitória. Alguém olhar pra mim e dizer que só Deus poderia ter feito, né? Porque quando Deus, gente, ele usa alguém que parece improvável, fica evidente que o resultado não veio da capacidade humana, né? Mas veio da ação dele. Então, não deixe, gente, que a sua insegurança, tá, impeça você de responder ao chamado de Deus. Você não precisa ser perfeito para começar. Só permita, tá, que Deus, ele trabalhe em você durante esse caminho. E aí você se lembra do que está escrito lá em 1 Coríntios 1:27, que diz que Deus ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, né? Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Então, se você tem se sentido improvável, tá? Saiba que Deus ele continua escrevendo histórias extraordinárias através de pessoas comuns e talvez a próxima história seja a sua. Era isso que eu tinha pra falar, tá, nesse vídeo. Então, se você gostou, comenta, compartilha, se inscreve. Eu sei que tem muita gente que assiste que não é inscrita, gente. Então, se inscreve, ativa o sino. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.